E aí, discípulo de Jesus, bem-vindo a mais um estudo Rabone. Esse vídeo é um convite para você visitar a casa do oleiro e, como um vaso, ser restaurado pelas mãos dele. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Esse texto nos mostra o cuidado de Deus conosco. Se um vaso quebra e se torna inútil por algum defeito, o dono faz o quê? Joga fora, descarta. Mas Deus não faz assim comigo e com você. Ele não nos descarta, ele nos faz de novo. Você não é descartável, você não é substituível para Deus. Hoje nós vamos falar disso, desse amor que não descarta, mas restaura. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Mateus capítulo 5, versículo 48. Nós somos chamados para sermos perfeitos. Só que quando eu olho para mim mesmo, eu vejo alguns defeitos. Alguns não, muitos. Talvez você olhando para você mesmo, talvez enxergue alguns defeitos também. Alguns defeitos até conhecidos de muito tempo. Talvez você tenha até desistido de tratar esses defeitos, essas imperfeições. Mas Deus nunca desistiu. Ele te chama para descer à casa do oleiro, ouvir sua palavra e passar pelo processo. Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias, capítulo 18, versículo 6. Foi o próprio Deus que nos comparou ao barro e se comparou a um oleiro, comparando o ato de trabalhar o barro com as próprias mãos ao cuidado que ele tem com seu povo. O povo de Deus naquela época era quem? Israel. E hoje? Hoje somos nós, seus filhos, a igreja. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Isaías, capítulo 64, versículo 8. Então faz sentido a gente analisar essa profissão. Como o oleiro trabalha formando um vaso? Existiam várias olarias na época. A figura do oleiro era comum e conhecida pelo povo. Hoje nós vivemos um tempo onde essa atividade existe, mas já não é tão comum, porque já temos indústrias produzindo em série. A figura de Deus como oleiro nos lembra que Ele não trabalha somente mudando as realidades ao nosso redor, abrindo e fechando portas, provendo recursos, mudando realidades. Ele trabalha principalmente dentro de nós. E é bom lembrarmos disso porque em nossas orações muitas vezes focamos em clamar a Deus para que Ele mude determinada situação, mas a gente normalmente se esquece de orar como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos, capítulo 51, versículo 10. Essa deve ser a disposição de quem desce até a casa do oleiro, a disposição de alguém que quer ser transformado. O primeiro passo para fazer um vaso é escolher o barro. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. João capítulo 15, versículo 16. Existem 200 tipos de barro. Só 8 possuem as condições necessárias para serem moldados. Se você clicou nesse vídeo e está ouvindo até aqui, é sinal de que essa palavra está falando com você. Você é um barro escolhido para ser moldado. O barro é extraído e tratado. Depois que o barro é escolhido, ele precisa ser extraído, retirado do lugar. Por quê? O barro, antes de ser extraído, ele está ali no chão, cheio de resíduos de plantas, raízes mortas, pedras, areia e pode ter até lixo. Nós também precisamos ser limpos das impurezas, do pecado.
Assim como o barro, nós somos retirados de um lugar e colocados em outro, porque existe um lugar certo e uma forma certa para sermos moldados. Não é de qualquer jeito e não é em qualquer lugar. Existem lugares onde nunca seremos moldados. Lugar aqui fala de uma posição. Exemplo: lugar de conformismo, de incredulidade, de orgulho, falta de dependência. Se queremos ser moldados, precisamos nos levantar e descer até a casa do oleiro. Descer até a casa do oleiro fala de nos submeter ao processo. Precisamos ser flexíveis. Tem gente que não é moldado porque não quer se submeter ao processo. Depois que o vaso foi escolhido, foi extraído e tirado suas impurezas, vem a terceira etapa do processo, o descanso. Depois da extração, o barro precisa passar pelo envelhecimento ou curtimento da argila. Ele fica descansando, tomando sol e chuva. Quando vem um processo de Deus nas nossas vidas, é normal que a gente tenha pressa, mas precisamos aprender a confiar no processo, confiar no oleiro. O barro precisa curtir um tempo. Nós precisamos de um amadurecimento espiritual para seguir com o processo. Passado o tempo de descanso, chega a parte mais legal, só que não. O barro é amassado. Nessa fase são retiradas as bolhas de ar. A gente pode fazer uma relação das bolhas com orgulho. Sabe quando a gente está grandão, cheios de nós mesmos, cheios de confiança? Deus pega a gente e amassa, espreme até que a gente se esvazie de nós mesmos, até que não fique nenhuma bolha de ar. E isso é cuidado. Ele está nos protegendo, nos libertando do nosso orgulho. Se ficar uma bolha de ar no barro, ela pode causar rachaduras quando o vaso estiver pronto. Ou então pode ter uma consequência pior ainda. Vamos ver isso mais à frente. Interessante que nesse processo de amassar o barro, o oleiro molha o barro com água. A água amolece o barro. Podemos relacionar essa água ao Espírito Santo. Ele nos torna maleáveis, nos torna flexíveis, estando prontos para sermos moldados. E essa é justamente a próxima etapa, o molde. Você já viu um vaso sendo feito? Coloque aí no comentário. O barro é colocado no centro da roda. A roda fica girando. Se o barro não ficar no centro da roda, ele é arremessado para longe. Mas o barro que permanece no centro da roda, esse é moldado pelas mãos do oleiro. Quando você se coloca no centro da vontade de Deus, você submete a sua vontade à vontade de Deus. Se submete ao processo. Aí você começa a ser moldado. Outra coisa que acontece nesse processo de moldar o barro é que o vaso, antes de ser formado, às vezes estraga nas mãos do oleiro. Inclusive o texto de Jeremias relata isso. O vaso quebrou nas mãos do oleiro. Mesmo na presença do Senhor, podemos sofrer com aflições, podemos cair em tentações, podemos quebrar. O oleiro refez o vaso que se quebrou de acordo com a sua vontade, sinal de que antes o vaso não estava conforme a vontade dele. Então não adianta eu estar na igreja e minha vida estar totalmente fora da vontade de Deus. Meu irmão, se nós fugirmos dos planos de Deus para a nossa vida, nós vamos quebrar. E vaso quebrado não pode ser utilizado. Não retém água, não retém azeite. Você enche e rapidamente ele torna a ficar vazio. Talvez você já ouviu falar da origem da palavra sincera. Antigamente era comum um vendedor de vasos anunciar que eles eram sin cera, traduzindo para o português, sem cera. Ele falava isso porque alguns pegavam um vaso que tinha defeito e passavam cera para esconder as imperfeições. Deus não faz assim com a gente. Deus não faz remendo, não passa cera, ele faz de novo. O próprio oleiro quebra o vaso para moldar novamente quando percebe que a forma que o vaso está tomando não é aquela que ele sonhou. O oleiro vai moldando o vaso por dentro e por fora. Um vaso que é moldado assim, de forma artesanal, ele tem uma forma única. Deus não faz vaso em série, ele é um artista. Você é um vaso único, não tem outro igual. O oleiro, antes de fazer o vaso, tem um sonho a respeito de como será o vaso. Deus já sonhou e projetou o vaso que você seria, antes de te formar.
antes de te moldar. Cada vaso tem seu modelo, sua característica individual. Cada um vai ter a sua finalidade. Não adianta você olhar para o vaso que está do seu lado e querer imitar ele. Ele tem a forma dele, o propósito dele. Você tem o seu propósito. Depois que o vaso é moldado, ele vai para a fornalha. Ali o vaso vai ganhar resistência. Fornalha fala de provação. Quando passamos por provações, ficamos mais fortes. Só que tem um detalhe. Lembra da etapa de quando o vaso é amassado para tirar as bolhas de ar? Quando isso não acontece, o vaso chega na fornalha com bolhas de ar e a peça explode. E ao explodir, ele ainda pode danificar os vasos que estão do lado. Tem gente que, por causa das bolhas, do orgulho, não aceita passar pela provação, e nesse processo ainda pode ferir quem está próximo. O vaso passa 2 vezes na fornalha. Antes de passar pela segunda queima, o oleiro passa um verniz ou esmalte nele. E esse verniz protege o vaso das impurezas externas, o torna impermeável. Isso mostra que não passamos pela fornalha sozinhos. Na fornalha, o oleiro cuida do vaso, protege o vaso. O vaso está pronto, e agora? Depois de pronto, o vaso precisa ser cheio, ele tem que carregar algo. Na Bíblia, nós encontramos alguns exemplos. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ela estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Lucas capítulo 7, versículo 37. Aqui nós vemos um vaso de alabastro, um vaso que carrega um perfume valioso. Você pode ser alguém que exala o perfume de Cristo, alguém parecido com Jesus. Esse tipo de pessoa nós podemos chamar de carta viva, prega com a própria vida. Eliseu perguntou à mulher: "O que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa." Ela respondeu: "Esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite." 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. Às vezes você pode achar que não tem nada para ajudar outra pessoa, mas tudo que essa pessoa precisa é de azeite. E se você carregar azeite, se você for alguém cheio do Espírito Santo, você pode mudar a vida dessa pessoa. O vaso que carrega azeite é alguém que pode mudar um ambiente espiritual onde chega, que enxerga além do natural e manifesta o poder de Deus na terra. Alguém que gera vida onde existe morte. Então Moisés disse a Arão: "Pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações." Êxodo capítulo 16, versículo 33. Um vaso cheio de maná representa alguém que leva a palavra de Deus, alguém que está pronto para responder o motivo da sua fé, alguém pronto para oferecer o alimento espiritual ao faminto. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Se você ler o capítulo todo, vai entender que esse tesouro que Paulo está dizendo é o Evangelho da Salvação. Você pode ser um evangelista, um vaso que carrega esse tesouro. Mas existem vários outros tesouros que podem ser guardados nos vasos moldados por Jesus. Uma coisa é certa, ele não faz vaso para enfeite. Todo vaso moldado por Jesus carrega um propósito. Só que o vaso, para cumprir seu propósito, precisa estar cheio. Alguns querem ser usados, mas estão vazios por dentro. Então o que acontece? Se um vaso que foi criado para uma utilidade determinada e não foi feito para ser enfeite, ele vazio não vai servir para nada. Acaba ficando sem utilidade. Fica de lado, empoeirado, sujo. E vaso sujo não pode ser usado. Como é que você vai encher um vaso que está sujo? Ele precisa ser limpo para que seja cheio novamente. Isso fala de santidade. Você pode ser o vaso mais bonito, mais top. Se não tiver limpo, não pode ser usado. Voltando no texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, interessante ressaltar que o texto fala do tesouro que está em vasos de barro. O valor não está no vaso, o vaso é de barro.
o valor está no tesouro que ele carrega. Quando Jesus te moldar, te encher, colocar algo precioso em você, não se esqueça de que você continua sendo apenas barro. Não deixe a soberba atrapalhar você ser usado. Disse-lhes, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Vou finalizar com esse texto que fala de Paulo como um vaso escolhido. Assim como Paulo, existem vários outros exemplos na palavra de homens e mulheres que foram vasos escolhidos por Deus. E continua assim até os dias de hoje. A fabricação de vasos não para. O oleiro continua escolhendo o barro, fazendo e restaurando vasos. Se essa palavra falou contigo, não é por acaso. Você é vaso escolhido, meu irmão. Talvez esteja quebrado, precise ser limpo, precise ser moldado ou até precise ser cheio. Não importa o estágio que você se encontra, confie no oleiro. Desça até a casa do oleiro. Jesus é o único oleiro que pode fazer de mim e você um vaso de honra, um vaso útil para o propósito que ele tem para nós. Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like que isso ajuda bastante o canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E confere aí se você está inscrito no canal. Se não tiver ainda, o link vai aparecer aí em cima.